No dia 26 de abril foi o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Ela é uma doença, como você sabe, caracterizada pela alta pressão que o sangue exerce para se movimentar nas artérias. Então, quando ela atinge valores elevados, é necessário cuidado, porque, se não controlada, pode causar infarto do miocárdio, derrame, insuficiência cardíaca, falência dos rins, edema agudo dos pulmões, enfim, aneurisma, dissecção da aorta. Além disso, existem fatores que desencadeiam ou pioram os níveis da pressão. Então, é preciso cuidado extra. Nós vamos entender melhor com os esclarecimentos trazidos pelo cardiologista, que é também diretor de qualidade assistencial da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Está conosco aqui um bonitão, doutor Hélio Castelo. Obrigado, querido, por ter vindo, viu? É um prazer. Meu prazer, já falei, em off. Não me tira esse prazer. Doutor Hélio, eu estou aqui com um texto que é inacreditável. A Organização Mundial de Saúde diz que 30% dos adultos no mundo inteiro é hipertenso e que representa isso 1 em cada 3 pessoas, 30%. Por que essa doença é tão comum? É isso mesmo, Rony. Quer dizer, a gente não percebe isso no dia a dia. Talvez até porque muita gente não saiba que tem a pressão alta. Mas 1 em cada 3 seres humanos tem pressão alta. E por que acontece isso? Principalmente porque nós estamos ficando mais velhos, graças a Deus. Nós estamos morrendo mais tarde. Então, o fato da gente ficar mais velho aumenta a prevalência da doença, porque ela atinge mais as pessoas mais idosas. Esse é um fator. Um fator, entre aspas, bom. Mas tem um fator ruim, que é a qualidade de vida, o estilo de vida que a gente leva. O estresse da cidade, comida irregular, enfim. Todas essas coisas que a gente passa no corre-corre dia a dia. Tudo isso favorece para a pressão ficar mais alta. Agora, a hipertensão arterial é caracterizada por um aumento da pressão, né, que o sangue exerce, como eu falei agora há pouco, nas artérias. Qual é o perfil do paciente que tem essa doença? Bom, essa doença... Mais idoso nem sempre, né? Não, não necessariamente. Acima de 60 anos, 65 anos, ela atinge mais de 60% da população. Acima de 65 anos. Só que numa faixa até 30 e poucos anos, mais ou menos, ela atinge pelo menos 20 a 30% da população. Quer dizer, também é uma população muito grande, uma pessoa jovem. Então, assim, o primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é a hereditariedade. Ou seja, as pessoas que têm gente na família com hipertensão, principalmente próximos, pai, mãe, irmãos, muito próximos, que desenvolveram hipertensão, esses indivíduos têm maior chance de desenvolver hipertensão também. Além disso, tem os fatores que não dá para a gente mudar. Eu digo que tem 2 fatores que a gente muda, que não muda, quer dizer, que é idade e hereditariedade. E aqueles que a gente consegue mudar, mas muitas vezes as pessoas não se esforçam. Obeso, fumante, alimento inadequado, o diabético, o indivíduo que tem um estresse maior, sedentário. Quer dizer, você vai somando aquelas coisas que a gente lê em qualquer folhetim, mas acaba não tomando cuidado. Mas é verdade, meu pai tem 96 anos com a pressão de garoto. Mas ele fez tudo isso, ao contrário, ou seja, exercício físico, alimentação legal, tudo, está com 96. Por isso está com 96. Pois é, com a pressãozinha de menino, nunca vi nada igual. 96 anos. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar também desse outro lado, né? Sedentarismo, obesidade, sai por aí comendo qualquer coisa, tomando açúcar o dia inteiro. Tudo bem, adoro doce, mas o cara tem... Medicina preventiva hoje é a mais importante de todas. E a mais barata. Aí é que está, exatamente. Isso que é o mais importante. Vamos falar da sintomatologia da hipertensão? Vamos. Primeira coisa é o seguinte, o hipertenso ele demora para ter um sintoma clássico. Por quê? Porque é uma doença que a gente chama insidiosa, ela come pelas beiradas. Então, muitas vezes, o indivíduo começa com discreto cansaço, uma dorzinha de cabeça, que são os sintomas mais comuns. Falta um pouco de fôlego. Como ele também, geralmente, é um cara que fuma, é obeso, etc., ele acha que tudo isso é decorrente disso. O estresse, ele acha que a dor de cabeça é do estresse. Então, a coisa vai carregando. Esses são os sintomas mais comuns, quer dizer, dor de cabeça, falta de ar, inchaço, principalmente nas pernas,
falta de fôlego, etc. Mas o primeiro sintoma pode ser um grave, pode ser um AVC, como você disse na abertura, ou pode ser um infarto, um aneurisma de aorta, que às vezes pode ser até fatal. Claro. Então a gente não pode esperar o primeiro sintoma, que às vezes ele pode ser muito grave. Olha, tem muita gente que tem muita dúvida em relação à pressão arterial, a própria pressão, né? Que tem aquele valor regular que as pessoas falam, que eu também acho que isso eu estou na frente de um doutor em medicina que vai dizer o certo, que a pessoa fala, eu estou com 12/8. Enfim, eu não sei se é possível dizer que cada pessoa tem o seu determinado número, vamos dizer, normal, ou se isso é regra para todo mundo. No passado, Rony, a gente achava assim que o indivíduo mais velho, como teu pai, por exemplo, 96 anos, a pressão 17, 18 é normal. Hoje caiu tudo isso. Tanto que tem aquela campanha muito conhecida, 12/8, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Uhum. Então, assim, a pressão ideal é 12/8, daí até para baixo. Até 13/9, a gente disse que é o limite. A partir de 14/9, 9,5 é considerada pressão alta. Tá. Ponto. Obviamente que varia muito de pessoa para pessoa um pouco. Por exemplo, você pegar uma criança, um jovem, é importante falar isso porque existem já crianças hipertensas. Sim. Se você pegar uma criança com 13/9, que seria limite para mim, para você, para ela já é hipertensão, porque a criança tem uma pressão bem baixinha. Então, habitualmente usar 12/8 é uma boa fórmula, vamos dizer assim. Hipotensão não tem muito problema, né? Não, não tem. Em condições normais, mulheres principalmente, é normal ter hipotensão, mulher jovem, não tem problema. A queda da pressão, ela só é grave quando tem uma outra doença associada, uma infecção, etc., que aí caracteriza um quadro grave hospitalar. Mas a hipotensão do dia a dia não é grave. Que raramente minha pressão chega a 12. 10, 11. Isso é fantástico. E minha mulher é pior, 9. Eu tenho aqueles aparelhinhos de medir. É engraçado isso. Eu digo, meu Deus do céu. Eu sempre digo, olha, tudo bem, mas se o cara é hipotenso, também pode ter alguma coisa. Então não tem. Protege, está protegido. Tá bom. Agora, fala-se muito, hoje em dia, a gente fala muito de sódio. O sódio, ele é ingerido de uma forma trivial, né? Porque o cloreto de sódio a gente usa para cozinhar, que é o sal. De fato, é o grande vilão, o sódio, quer dizer, no caso, o sal? Eu acho que a gente não pode colocar toda a culpa só no sal. O sal é um vilão. Veja bem, hoje a Organização Mundial de Saúde, que antigamente dizia que o ideal era em torno até 6 gramas de sal, caiu para 5 gramas já 2, 3 anos atrás. E já estão pensando até em talvez diminuir um pouquinho mais, 5 gramas por dia. O brasileiro hoje, em média, come 12 a 15 gramas de sal por dia. Quer dizer, 2 a 3 vezes o recomendado. Então é muito sal. Existem algumas pessoas que elas são mais suscetíveis ao sal, às alterações, ou vamos dizer assim, ao impacto que o sal causa na pressão e na saúde. Os negros, a raça negra, a mulher e os mais velhos, que são os indivíduos que têm pressão alta, geralmente mais grave. Então, o que a gente diz é o seguinte, tem que tomar cuidado com o sal e com os outros fatores de risco também. Outro dia nós fizemos uma brincadeira com um nutricionista que trabalha com a gente. Se pegar toda a alimentação, desde o café da manhã até o jantar, de um brasileiro dia a dia, arroz, feijão, bife, salada, aquela coisa toda, sem colocar 1 grama de sal na hora de cozinhar, você já tem quase 2 gramas de sal só do alimento. Tem 1,6 gramas de sal do alimento. Olha. Quer dizer, você tem que pôr bem pouquinho mesmo na hora de cozinhar, para tentar manter aquele nível em torno de 5 gramas. Agora, a falta de cuidado é que pode acarretar problemas graves. Nós falamos aqui de acidente vascular cerebral, nós falamos dos AVCs, falamos de infarto, falei de insuficiência renal, que ela pode ser até terminal, né, numa hora dessa. Quais são as formas de tratamento depois do diagnóstico? Bom, não é só medicamentosa não, né? É isso que é o mais importante, quer dizer,
As pessoas acham que o segredo é tomar o remédio. E mesmo assim acabam não tomando direito. Mas o remédio é o mais fácil. Eu sempre falo que o remédio é mais fácil. Porque vai no médico, o médico gasta um papelzinho e faz a receita. Você vai lá e compra o remédio. Hoje os remédios para pressão, a maioria são tomados uma ou no máximo 2 vezes ao dia. Então não é tão difícil. Tem paciente que não toma, eu falo, poxa, coloca do lado da escova de dente. Porque se você não tomou o remédio, você esqueceu de escovar o dente. Claro, claro. Agora, junto com isso, você tem que ter alimentação adequada, fazer como teu pai, alimentação adequada, você tem que fazer algum tipo de atividade física orientado por um médico, depois que o médico libera, depois de um check-up, você tem que tentar fazer alguma atividade lúdica para diminuir um pouquinho o seu estresse. Então você tem aquele corre-corre, etc. Poxa, vai com um amigo assistir, vai num cinema, assiste o programa, quer dizer, faz alguma coisa que quebra um pouquinho aquele estresse do dia a dia. Aqui estou vendo uma coisa também, que como os sintomas começam de uma maneira muito leve, insidiosa, a doença, né? Muitas pessoas passam ao longo tempo sem saber o que tem. No geral, só 12% dos pacientes, está escrito aqui, está no caminho certo. Ou seja, já foram diagnosticados, estão em tratamento, e toma o medicamento correto. O que fazer para que esse número possa crescer, de gente ter mais informação? Isso daí é uma brincadeira. Na verdade é uma fórmula que a gente usa. A gente fala que é a fórmula dos meios. Se você pegar toda a população que tem hipertensão, metade, 50%, sabe que tem hipertensão. Dessa metade, só metade procura o médico, procura tratamento de alguma forma. É 25%. Desses 25%, só metade toma o remédio direito, faz a dieta, faz tudo direito. Então cai em 12,5%. Então por isso que acaba em 12% tratando corretamente. É inacreditável isso. Então a pessoa faz o quê? Ela não toma o remédio direito porque ela acha, poxa, eu não estou sentindo quase nada, tal, e ela não faz toda aquela coisa que a gente fala de melhorar a qualidade e o estilo de vida dela. Quer dizer, a mudança é difícil. Olha o que está escrito aqui também. No Brasil são mais de 17 milhões de hipertensos. Esse número representa, sei lá, crescimento em qualquer faixa, porque aí já... As mulheres, né, que eu acabei de ouvir, você falou que são a maioria. Agora, por que essa doença cresceu tanto? Bom, até fazendo uma analogia ao que nós falamos agora há pouco, se 17 milhões de brasileiros têm hipertensão, 2 milhões mais ou menos, que são 12%, fazem tratamento correto. 15 milhões estão fazendo tratamento errado, né? Se você lembrar daquela fórmula lá. Por que vem aumentando? Poxa, 17 milhões é a população de São Paulo. É uma cidade de São Paulo inteira hipertenso. É gente demais, né? E o que a gente tem que fazer? Tem que fazer isso, vir num programa, conscientizar a população. É informação, eu sempre digo para os pacientes, para o pessoal onde a gente dá aula, para quando a gente vai no programa, melhor prevenção é informação. O indivíduo ele gasta tempo e dinheiro fazendo a manutenção do seu carro, levando o seu carro para ver o pneu. É verdade. É verdade. Essa pesquisa, Rony, fizeram na Inglaterra. O inglês, ele gasta 50% mais de tempo cuidando do seu carro do que da sua saúde. O brasileiro não deve ser diferente. Com toda certeza não. Então vamos falar sobre a campanha Coração Alerta. Então, nós, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade de Hemodinâmica, que é aquela que faz cateterismo cardíaco, a gente lançou uma campanha em julho do ano passado. O pessoal pode acompanhar no site, é www.coraçãoalerta.com.br. E essa campanha vem, como o próprio nome diz, alertar a população quanto aos problemas graves do coração, com atenção primária e mais especial ao infarto do miocárdio. Porque o infarto é a doença que mais mata no mundo todo. E só para você ter uma ideia, são 18 milhões de pessoas que morrem no mundo de infarto por ano. É uma população de São Paulo morrendo todo ano de infarto. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas. Então, é uma população muito grande morrendo e muitos, porque não tem informação, a hipertensão é um dos fatores de risco principais. E muitas, não é nem por falta de informação, é porque na hora que começa o sintoma de dor, etc., não procuram o hospital a tempo. Então, eu quero convidar todos vocês para apoiar a campanha,
vai lá no site, dá uma lida, tem um monte de informação. Se tiver dúvida, mande para nós que a gente vai lá e coloca no site a resposta e vamos www.coraçãoalerta.com.br, é isso? É isso mesmo. Obrigado, viu, querido doutor Hélio Castelo, que esteve conosco, falando tanta coisa que você precisava saber. Vai se cuidar, bonitão. Você também é bonitinho, porque senão você dança. Obrigado, querido. Que é isso.